Resoluções de questões do seletivo do IFMA 2016, questões 31 e 32. São duas questões que a gente responde rapidinho, não é tão difícil, certo? Então vamos logo para a questão 31, em que ela menciona, está falando justamente a questão de triângulos, correto? Em que ela fala assim, que o triângulo da figura seguinte tem área igual a 22 centímetros quadrados. Então vamos lá. Ele dá essa dica aí, considerando raiz de 5 aproximadamente 2,2. O perímetro do triângulo acima é... Pessoal, primeira coisa, nós temos que descobrir esse lado aqui, ó, para a gente saber o perímetro, que é a soma dos três lados, certo? Então, primeira coisa, se eu tivesse certeza que esse ângulo aqui era 90 graus, seria fácil, mas a questão não me afirma. Então, se eu tivesse pelo menos daqui para cá, eu poderia fazer aquele esqueminha, né, utilizando as relações métricas do triângulo retângulo. Como eu não tenho nenhum desses dados, então eu vou descobrir o H, já que ele me deu o valor da área. Então vamos lá. Primeira coisa, eu devo fazer assim. A área de um triângulo sabemos que é base vezes a altura dividido por 2. A área, a questão já me dá que ele diz que é 22. A sua base é 11. A sua altura que eu quero descobrir, dividindo tudo isso por 2. Trazendo para cá, fazendo meio pelos extremos, teremos 11H é igual a 44, em que H é igual a 4. Então, já sei que a altura é 4, certo? Então, se eu sei que a altura vale 4, não tem outra solução para mim descobrir isso aqui, a não ser fazendo relações métricas, aquele esquema da cruz, certo? Então, eu vou chamar aqui de x. Sendo assim, eu posso fazer 5x é igual a 4 vezes 11. Então, x seria 44, 5 que está multiplicando vem dividindo. E quando você faz essa divisão, vai ter 8,8 aproximadamente. Como ele quer o perímetro, então vamos fazer a seguinte maneira. O perímetro seria eu fazer o quê? Seria somar o 5 mais o 11 mais o 8,8. Quando você soma esses três lados, nós teremos exatamente 24,8 centímetros aproximadamente, que seria justamente a letra B. Uma questão muito boa, muito bacana, só questão mesmo de raciocínio, certo? Em seguida, a gente vai logo para a questão de número 32. E a 32, ele diz o seguinte: divisores próprios de um número inteiro positivo n são todos os divisores inteiros positivos de n, exceto o próprio n. Por exemplo, ele dá o exemplo do 16. Por exemplo, 16, os divisores próprios dele é qual? Seria, olha a dica que ele dá, ó, seria 1, 2, 4 e 8, certo? O 16 não pode entrar porque ele diz que exceto o próprio n, ou seja, o próprio número. Só que ele fala o seguinte aqui: dizemos que um número é perfeito quando pode ser escrito com a soma de seus divisores próprios. Então vamos ver. 1 mais 2 é 3, 3 mais 4 é 7, 7 mais 8 é 15. Deu 16? Não. Então significa que o 16 não é número perfeito, certo? Aí ele fala, com base nessas informações, temos as afirmativas. Ele está afirmando que o número 28 é perfeito. Vamos ver. Quem são os números que são divisores de 28? É o 1, é o 2, é o 4, é o 7 e é o 14. Agora, olha que interessante. Ele diz aqui que o número é perfeito quando pode ser escrito com a soma de seus divisores próprios, exceto o próprio número, ou seja, eu não posso colocar o 28. Então, vamos lá. 1 mais 2 é 3, 3 mais 4 é 7, 7 mais 7 é 14, 14 mais 14, 28. Deu certinho, 28, que é o próprio número. Então, isso significa que a primeira é verdadeira.
Aí ele fala aqui, todo número par é perfeito. Isso é falso. Por que que é falso? Porque o 16 acabamos de ver que ele não é perfeito. Não existe número primo perfeito. Isso é verdadeiro, está na lógica. Por quê? 3, por exemplo. O 3 só é divisível por ele mesmo e por 1. 1 é igual a 3? Nunca. E eu não posso somar com 3, porque a questão diz que, exceto o próprio número. Um outro número primo, por exemplo, 7. Se é 7, ele só é divisível por 1 ou por ele mesmo. Então, 1 eu não posso usar, porque nunca vai dar 7. Então, a 3 também é verdadeira. Só a segunda que é falsa. Então, qual alternativa eu poderia marcar? Somente a 2 é falsa. Beleza? Duas questões muito boas, muito fáceis.